Olá, eu sou o professor Rogério. Nós, vamos debater um pouquinho aqui hoje, dando continuidade, às questões voltadas ao planejamento urbano. Então, esses planejamentos urbanos, quais são os seus impactos em cada parte, da nossa sociedade? Então, nós viemos uma série de 4 vídeos, explicando a questão de como é que ocorre a produção do espaço geográfico, a questão da sua ordenação, então a ordem desse espaço geográfico, Então como é que ele se comporta, como é que ele se realiza. Nós falamos um pouquinho também da questão das redes urbanas, então como é que essas cidades elas vão se relacionar entre si, E também a questão, das ilhas de calor dentro de cada parte dessa cidade. Então como é que elas vão se relacionar entre si. Então, a partir dessas demandas, principalmente a partir das questões ambientais, então as cidades, elas precisam ser replanejadas, elas precisam ser reavaliadas e com isso, nós temos uma nova classificação entre essas cidades, que nós podemos chamar hoje de cidades sustentáveis ou cidades inteligentes. Então, esse vídeo aqui ele vai estar concentrado exatamente nisso, Então, a questão voltada para essas cidades sustentáveis, cidades inteligentes e como elas impactam, em sua sociedade, no grupo humano que vive nela, Então, aqui nós temos uma imagem, onde mostra uma sociedade que hoje nós olhamos para, quando nós olhamos para os principais centros urbanos aqui do Brasil, Então, quase nenhuma delas tem essa configuração. No caso de prédios inteligentes, energia eólica, o incentivo a meios de transporte alternativos, como bicicleta, triciclos e patinetes, e principalmente a questão da criação de áreas verdes, dentro dessa realidade. Bem, então, quando nós observamos essa imagem, o importante também é focar no seguinte, naquilo que nós vamos aprender com esse vídeo, ou debater, para que nós possamos construir uma identificação com o assunto. Primeiro, o que é o conceito de cidades sustentáveis e sua importância numa concepção de construção de uma sociedade diferente? O planejamento urbano, levando em consideração que nós, brasileiros, nós estamos aquém desse princípio, porque a maior parte das nossas cidades não foram planejadas, elas foram crescendo de uma forma desordenada e muitas vezes gerando conflitos de interesses sociais e econômicos. Bem, objetivos. Então, é compreender o conceito de cidades sustentáveis e sua importância. Conhecer os principais desafios enfrentados pelas cidades e as soluções propostas. Então, compreender o que raios é isso de cidade sustentável, E principalmente por que hoje esse termo ele é tão importante quando nós pensamos em planejamento, organização, administração, o convívio entre as pessoas. Então, conhecer os principais desafios enfrentados pelas cidades e as soluções propostas. Então, olhando aqui para São Paulo, São Paulo, entre outras cidades, pode até ser cidades menores, Cidades que tenham um número menor de habitantes em um território menor. Então, quais são os desafios que essas cidades elas vão encontrar para realmente se tornarem cidades sustentáveis, Então, como é que nós podemos discutir isso? Então, a habilidade proposta aqui, a habilidade para ser debatida é analisar a ocupação humana e a produção de espaços em diferentes tempos, aplicando os princípios da localização, distribuição, ordem, extensão, conexão, arranjo, casualidade, entre outros que contribuem para o raciocínio geográfico. Então, dentro dessa questão de cidade sustentável, dentro dessa habilidade que está prevista aí, nós temos que pensar o seguinte: a produção do espaço em seus diferentes tempos. Então, as cidades, elas vão se modificando com o passar do tempo. Então, a cidade de São Paulo, ela não é a mesma que era 30, 40 anos atrás, Como cidades pequenas e médias, elas vão sofrendo esse impacto dessas transformações a partir principalmente do tempo, A questão das transformações
que são realizadas a partir da exigência de novas tecnologias, de novas formas de se relacionar com o ambiente. Então, tudo isso está interligado entre essas funções. Então, a conexão, os arranjos, a casualidade, entre outros aspectos, para nós pensarmos o seguinte: acabar com aquela ideia de que geografia é aquela geografia que nós vamos decorar o que a questão das legendas, decorar o número de população. Não, é saber como é que essa população ela interfere dentro desse espaço, né? Então, porque é necessário que haja cidades inteligentes nesse período. Então, a primeira coisa que nós vamos iniciar o debate aqui é definir o que é cidade sustentável, que é aquela que busca redefinir o funcionamento dos centros urbanos, com o objetivo de planejar melhor aspectos relacionados à qualidade de vida, à preservação ambiental e ainda garantir que os benefícios da população na atualidade sejam preservados para gerações futuras. Então, essas cidades buscam minimizar os impactos sociais, econômicos e ambientais decorrentes da superpopulação e o crescimento desordenado e sem planejamento. Então, a primeira coisa, nós temos que pensar em qualidade de vida, né? Então, para aquela população que está presente naquele, né, naquele espaço. Então, como que nós podemos garantir qualidade de vida para as pessoas que vivem hoje e também manter essa qualidade para as futuras gerações? Então, minimizando os impactos sociais. Então, levando em consideração que quando nós criamos medidas para diminuir o consumo, então, quais são os impactos sociais e os impactos econômicos, e principalmente refletindo no ambiente. Então, quando nós realizamos atividades econômicas realmente sustentáveis, isso vai ter impactos significativos, principalmente na construção de um ambiente mais sustentável e mais, assim, harmonioso na questão da produção e recuperação desses recursos, né? Pensando que os recursos que nós produzimos, que nós descartamos, eles têm um tempo para eles voltarem para a natureza. Então, como é que nós podemos fazer isso? E focando principalmente em organizar o crescimento dessa cidade, principalmente em planejamento de novas construções dentro dessa realidade. Então, aqui nós temos uma projeção de como que será o crescimento, né, da população urbana até 2050. Então, se prevê que em 2025, 70% da população mundial estará residindo em áreas urbanas, resultando em um aumento significativo da densidade populacional. Isso implica que, caso não ocorra mudanças significativas na forma de como as cidades operam atualmente, a vida em comunidade se tornará insustentável, sujeita a crises energéticas, hídricas e de mobilidade. Então, esse gráfico ele mostra exatamente isso. Qual é a projeção da população urbana nos últimos 100 anos, projetando de 1950 até o ano de 2050. Então, o crescimento da população urbana, ela vem aumentando de uma forma exponencial, levando em consideração alguns fenômenos, principalmente ligados à relação de trabalho que está ocorrendo no campo. Então, antes, o campo, o trabalho ele era realizado de forma manual, né? Então, no caso do manuseio dessas atividades agrícolas, elas eram feitas, né, manualmente pelos seus trabalhadores. Hoje, a maior parte dessas atividades, elas são realizadas, né, de forma onde as máquinas, elas vão substituir a mão de obra. E com o passar do tempo, essas máquinas vão se tornando cada vez mais autônomas, cada vez mais independentes, e isso vai gerar ainda mais um abismo dentro da oferta da mão de obra, né? Então, as pessoas que não tiverem a qualificação mais adequada, elas vão ficar excluídas do mercado de trabalho. Então, as projeções, elas são cada vez mais gritantes sobre esses aspectos. Então, essa projeção, ela foi publicada, né, pela ONU no ano de 2018, onde mostra que lá em 2050, a possibilidade de nós chegarmos a mais próximo a 70% da população vivendo na cidade é muito alta, né? Então, isso é uma questão que nós devemos sempre levar em conta, né? Então, como é que nós vamos abrigar essas pessoas? Principalmente tornando a cidade mais sustentável, sujeita a crises energéticas, hídricas e de mobilidade. Então, hoje, quando nós pensamos em crises energéticas, né? Então, como nós podemos produzir energia limpa
e energia barata para essas pessoas. Hídrica, né? Então, hoje aqui, né, no Brasil, a maior parte da energia ela é produzida por hidroelétricas. Então, nós inundamos uma grande área e a inundação dessas grandes áreas, elas podem causar vários impactos, né, no ambiente. E a energia, né, como a água, né, com as crises climáticas que nós estamos passando, pode se causar problemas energéticos num curto, assim, no médio, curto prazo, né? Então, e de mobilidade, de transporte, né? Quando a gente fala em condensação demográfica. Então, quando nós temos uma concentração enorme de uma população em uma certa área, então, como é que nós vamos garantir a mobilidade dessas pessoas? Mobilidade levando em consideração a sustentabilidade. Não é colocar mais carros na rua, é dar alternativas boas, baratas e de qualidade para que essas pessoas possam se mover pela cidade, né? Então, isso é um ponto que nós devemos levar em consideração. Então, as cidades sustentáveis, eles desempenham um papel crucial, não apenas garantindo a viabilidade futura dos centros urbanos, mas também proporcionando espaços públicos estratégicos e adequados. Essas cidades visam promover melhorias na qualidade de vida dos seus habitantes, aprimorando aspectos relacionados com a educação, saúde, a moradia, a mobilidade, questões ambientais, entre outros, ao mesmo tempo que incentiva investimentos em desenvolvimento econômico. Então, como garantir tudo isso aos seus cidadãos e ainda garantir, né, a questão de um desenvolvimento econômico onde a distribuição de renda ela seja equiparada, equitativa, né, igual para todos, né? Então, incentivar investimentos, né? Então, como nós vamos atrair investimentos para essas cidades, né? Investimentos públicos, investimento privado, né? Esse é um ponto também a ser debatido. Então, nesse ponto, um dos principais pilares das cidades sustentáveis é a busca pela energia elétrica eficiente. Então, isso envolve a adoção de tecnologias limpas e energias renováveis, como a energia solar, a eólica, além da implementação de medidas de conservação do uso racional da energia. A cidade sustentável prioriza a construção de edifícios verdes que são projetados para serem energeticamente eficientes e possuem sistemas de captação de água da chuva, iluminação natural, isolamento térmico adequado. Bem, então nós temos que pensar o seguinte: qual é o incentivo? Aqui nós temos, né, uma imagem onde mostra que no telhado, né, dessa construção, ela tem uma pequena fazenda, né, de energia solar. Então, várias placas de produção, né, de energia solar, e elas estão ligadas à questão do consumo interno, né, desse edifício, dessa construção. Uma outra coisa também aqui importante é a captação da água da chuva. Então, hoje, como os recursos hídricos eles estão cada vez mais escassos, é necessário se aproveitar todos os recursos hídricos disponíveis. Então, no caso, a chuva, né? Então, fazer reservatórios para essas águas, principalmente para o uso do dia a dia. A questão de limpeza, você hidratar as plantas, entre outras ações que nós podemos realizar no nosso dia a dia. Então, isso requer investimento e boa vontade, e busca de novas tecnologias, que também é um ponto bem importante, né? Porque não adianta se ter um planejamento utópico, né? Um planejamento amplo, se nós não temos tecnologia ainda viáveis para a implementação dessas técnicas. Aí essas cidades sustentáveis também promovem o transporte público eficiente, acessível, que incentiva o uso de bicicleta, né? Investem também em medidas para respeitar o pedestre, a infraestrutura para veículos elétricos, né? Então, além disso, essas cidades planejam o uso do solo de forma para reduzir a distância entre as residências, locais de trabalho, serviços, criando comunidades mais integradas, facilitando a locomoção sem dependência excessiva dos automóveis. Então, nesse caso aqui, né, como eu já venho colocando um pouquinho aqui para vocês e algumas outras apresentações, entre outras conversas, a questão do metrô de São Paulo, né? O metrô de São Paulo, ele iniciou a sua construção
lá na década de 70. Então, ela começou quase no mesmo tempo do que o metrô do México. E a cidade do México, ela hoje conta com uma malha metroviária muito maior do que nós aqui em São Paulo. Mesmo o potencial econômico da cidade de São Paulo, ela ser muito maior do que o potencial econômico da cidade do México. Então, quais são os motivos que levaram a essa discrepância, né? Essa distância entre o metrô de São Paulo e a cidade do México, né? Então, nós temos que levar em consideração o interesse, né? Interesse público, interesse privado. Então, por que que se incentiva o uso de automóveis, né? Pensando veículos elétricos, eles são importantes para o uso racional da energia, mas o transporte individual, ele é um problema, porque ele acarreta principalmente problemas para a questão da mobilidade. Então, quanto mais carros na rua, maior o problema de mobilidade que aquela sociedade, que aquela comunidade ele vai enfrentar. E isso, querendo ou não, a gente tem que levar em consideração, né, dentro dessa realidade. Principalmente também, né, modernizando os bairros, fazendo com que os bairros tenham oferta de trabalho para essas pessoas. Então, isso também é uma questão que deve ser como assim discutida, conversada, principalmente, né, sobre a questão né, de você criar oportunidades nos bairros e assim fazer com que as pessoas não sejam obrigadas a sair dos seus bairros para o emprego. Então, isso diminui, encurta a questão da necessidade da mobilidade. Então, a gestão de resíduos, né, é outra área chave para o desenvolvimento de uma cidade sustentável. A implementação de programas de reciclagem eficientes, né, que reduz o desperdício e o tratamento adequado para os resíduos sólidos, são elementos essenciais para minimizar os impactos ambientais. Bem, então, aqui nós temos uma imagem de um aterro sanitário. Então, como é que funciona um aterro sanitário? Né, você coloca uma camada de lixo e joga a terra por cima, e assim sucessivamente, né? Então, esse lixo, quando ele entra na forma de decomposição, ele vai eliminar, né, ali no solo alguns componentes químicos que podem prejudicar, podem poluir e contaminar o solo e os lençóis freáticos. Então, o churume, entre outros elementos, e também quando esse lixo ele entra em decomposição, ele ele começa a produzir um gás, né, no caso que é o gás metano e o gás butano, né? Então, esse gás ele pode ser, né, se nós formos pensar no uso de uma energia realmente sustentável, é, nós podemos usar esse gás como uma forma de para a questão do gás natural, né? Então, hoje nós temos muitos carros que funcionam a gás natural, entre outras questões, né? Então, qual o principal elemento aqui? Realmente fazer a coleta de um lixo seletivo, uma coleta seletiva de verdade dos dejetos sólidos que nós produzimos. Então, separar os materiais que podem ser reaproveitados e reciclados, né? E isso é um ponto importante para quê? Para que os aterros sanitários eles sejam minimizados. Então, a quantidade de aterros sanitários eles sejam realmente diminuídos e, quando for necessário, estes seja para fins ecológicos. Então, separar o lixo orgânico do lixo não orgânico, inorgânico. Isso é um ponto de qualquer cidade que seja considerada uma cidade sustentável. E, principalmente, produzindo o quê? Fertilizante, gás, que pode ser usado em outras atividades sociais e econômicas. O planejamento urbano deve complementar áreas verdes, parques e espaços abertos, proporcionando qualidade de vida, lazer e bem-estar para os cidadãos. Então, quando nós pensamos em qualidade de vida, também nós temos que pensar nas áreas verdes, que são soluções para ilhas de calor, entre outras questões que vão impactar neste ponto, né? Então, pensando que áreas verdes, elas também são áreas utilizadas para o lazer desses cidadãos, né? Então, no caso, eu dei o exemplo no vídeo passado do Parque Linear da Ticoatira, né? Que durante os fins de semana eles são extremamente utilizados pelas pessoas que moram às suas margens, né? Então, a margem da avenida, ela tem a ciclofaixa, né? Que é importante para quem quer realizar atividades físicas, e isso gera, né, o bem-estar dessa sociedade. Por quê? Questão áreas verdes, né, lazer,
atividades físicas, e isso promove boa qualidade de vida aos seus cidadãos que habitam aquela região. E isso não deve ser menosprezado, né? E deve ser incentivado pelo poder público. Então, leia esse trecho. Então, adaptação das cidades para que fiquem mais sustentável é um processo de longo prazo, em que requer um esforço, né, partindo também da população, considerando que a população, ao mesmo tempo, né, que é causadora de problemas que afetam a cidade, também sofre suas consequências. Então, dentro dessa adaptação, nós devemos olhar para qual é a minha responsabilidade, né? Hoje se discute muito, né, principalmente na área de administração, é, administração pública, a questão da corresponsabilidade. Então, eu como cidadão, eu devo esperar o poder público realizar uma ação para melhorar o meu bairro? Ou eu como cidadão, como membro da comunidade, eu posso intervir? Eu posso realizar por iniciativa própria essas ações? Né? Principalmente se eu pegar o meu saquinho de lixo aqui, eu jogar no rio, né? Quando chegar a época de chuva, esse rio vai encher e essa sacolinha e outras várias vão invadir a minha casa, né? Então, qual é o meu papel? Qual é a minha corresponsabilidade dentro desse processo? Então, conversando e descrevendo aqui entre nós. Então, por que o autor considera o processo de adaptação das cidades para que fiquem sustentável ao longo, né? É longo. Né? Porque pensa bem, nós temos um histórico muito grande, né? Então, a falta de planejamento hoje, que nem a construção de metrô, né? Como é que nós vamos realizar a construção de metrô se a cidade hoje ela não tem tantos espaços livres? Então, isso gera a questão de desapropriações, e desapropriações, ele leva processo de tempos para realmente ser efetivada, porque muitas vezes o preço do imóvel ele não condiz, né, ou a questão dos problemas relacionados à documentação desse imóvel pode gerar um processo longo, né, entre outras questões, interesses, né, na questão regional, né? Então, quando nós falamos em regiões onde vai receber o transporte público, nós temos casos aqui a serem debatidos, e associações de bairro, não, eles provocam entraves para que seja realmente realizado essa construção desse transporte, dessa estação, ou entre outras coisas, na sua região, né? Então, o interesse no caso de energia elétrica, né? Então, hoje nós temos grandes empresas multinacionais tomando conta da distribuição de energia elétrica. Então, como é que ficaria os interesses dessas empresas quando nós pensamos em produção de energia doméstica, né? No caso da energia solar. Então, quais são os interesses por trás disso, né? Então, coleta de lixo e por aí vai, vários problemas. A B. Então, que problema relacionado à falta do planejamento da infraestrutura vocês enfrentam na cidade onde vocês moram, né? Então, olhando aqui para a cidade de São Paulo, quais são os problemas que nós enfrentamos, né? Quando, no caso, né? Quando a gente, como em alguns momentos, né, do ano, eu viajo, vou para cidades do interior, então eu vejo a discrepância dos serviços apresentados aqui em São Paulo e nessas cidades do interior, principalmente a questão relacionada ao transporte público, né? Então, o transporte público nessas cidades, lógico que a demanda de uma cidade do interior é muito menor do que aqui em São Paulo, mas mesmo assim, nesse caso, um ônibus, ele não pode demorar meia hora, uma hora para passar, né? Então, nós temos que ter um transporte público eficiente, com preço justo, para que as pessoas não precisem colocar os carros na rua, né? Então, isso é um ponto também bem importante de ser debatido. Analisando o que eu coloquei aqui, entre outras coisas que vocês podem encarar, né, dentro da sua cidade, elabore uma lista aqui, né? Elabore uma lista de ações possíveis para tornar essas cidades onde vocês habitam mais sustentável. Então, aqui em São Paulo, uma lista gigantesca. Dependendo da cidade, pode ser uma lista menorzinha, mas é importante. E compartilha aqui para a gente, para que a gente possa fazer estudos de casos de cada uma desses elementos dessa lista, né? Então, compartilhe aquilo que você entende que seja importante realizar para melhorar a vida, né, daquela cidade. Então, né, nessa questão, o que são, se nós estamos falando de cidades sustentáveis, nós temos que ter, nós vamos discutir um pouquinho aqui,
o que são o que nós chamamos de cidades inteligentes, né? Então, cidades inteligentes, também conhecidas como cidades digitais ou cidades conectadas, são centros urbanos que utilizam tecnologias avançadas e a coleta de dados para melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos, otimizar o funcionamento de serviços públicos e promover a sustentabilidade dessa cidade. Então, essas cidades ampliam soluções inovadoras para enfrentar os desafios urbanos, aproveitando o poder tecnológico da informação, né, no caso, a tecnologia da informação e comunicação, que nós chamamos de TICs, né, para tornar o seu sistema mais eficiente, seguro e sustentável. Então, essas cidades, elas buscam coletar dados para criar planos de intervenções claras e intervenções que vão promover o aumento da qualidade de vida, né? Então, o funcionamento de serviços públicos, entre outras questões que a gente vai debater um pouquinho aqui. Então, as cidades inteligentes utilizam sensores, né, dispositivos conectados e infraestrutura digital para coletar dados a tempo real sobre diversos aspectos urbanos, como transporte, energia, meio ambiente, segurança pública, gestão de resíduos, infraestrutura urbana e qualidade de vida. Esses dados são processados e analisados para se obter o que nós chamamos de insight, no caso, se tornarem decisões baseadas em evidências, né? Então, nesse caso, vou fazer o... Vamos lá, eu tenho uma participação interessante na comunidade. Então, eu vejo aqui que o meu bairro, ele necessita de ampliar o posto de saúde. Então, como é que eu vou solicitar essa ampliação do posto de saúde? Eu tenho que ter dados, eu tenho que ter evidências para cobrar os meus representantes e conseguir o meu objetivo, que é melhorar o serviço de saúde aqui, né? Então, gestão de resíduos, né, que é um ponto que a gente vai discutir também durante esse vídeo, né, que é importante sempre debater essas questões. Bem, então, a primeira questão aqui é sobre a questão dos dados, né, relacionados ao transporte. Então, utilizar um sistema de transporte inteligente como monitoramento de tráfego em tempo real, né, controle de semáforos adaptados, sistema de transporte público integrado e aplicativos de compartilhamento de veículos para melhorar a mobilidade e a reduzir os congestionamentos. Então, um ponto aqui de transporte. Primeiro, acompanhar o tráfego de carro em tempo real pela cidade. Então, hoje nós vivemos uma cidade cada vez mais monitorada. Então, as câmeras estão nos acompanhando cada vez mais, né? Fazendo uma referência a um filme antigo, né? Chamado O Fantástico Mundo de Truman, né? Onde a vida de uma pessoa foi acompanhada como se fosse um reality show, né? Então, nós estamos vivendo esse reality show hoje. Então, muitas das coisas que nós fazemos, que nós realizamos no nosso cotidiano, ele está sendo gravado, ele está sendo acompanhado. E isso vai gerando dados para as companhias públicas e outras companhias, né? Então, quando você vai lá no Google e você digita uma pesquisa, a possibilidade de que isso gere dados para entender o seu comportamento de consumo é muito grande. O controle de semáforos adaptados. Então, dependendo da demanda da circulação de carros, então esse semáforo ele vai passar a ter momentos diferentes de abre e fecha, né? Então, isso faz com que em momentos onde o tráfego ele é menos intenso, né? Então, o tempo de sinais vermelhos e verde ele diminui quando o tráfego ele é maior, então tende a ser cada vez mais rápido. Então, isso faz com que evitem congestionamentos desnecessários, né? Então, questão de sistema público de transporte, principalmente integrar metrô com ônibus, entre outras ações que facilitam a circulação das pessoas. Aplicativos de compartilhamento de veículos, isso aqui é um ponto que deve ser conversado, principalmente, né, nós vivemos em uma cidade grande, né, com vários problemas sociais, como nós vimos há mais ou menos 4, 5 anos atrás, o compartilhamento de bicicletas, né? Então, às vezes, a depredação desses equipamentos vai gerar a falta de interesse da iniciativa privada em investir nesse tipo de ações, né? Então, isso vai gerar problemas para que isso seja implementado. E qual é o objetivo? Melhorar a mobilidade naquela região. A inteligência da energia, então, implementação de redes elétricas inteligentes, né, no caso, para otimizar
o fornecimento de consumo elétrico, além de incentivar a utilização de energias renováveis, promovendo a eficiência energética e reduzindo as emissões de carbono, carbono. Então, assim, então o poder público ele teria dentro dessa proposta, né, incentivar a produção de energia, né, de energia solar, energia eólica e as mais diversas energias limpas, né, que o homem ele consegue produzir. Qual o maior problema? É exatamente o conflito de interesses, né? Então, nesse caso, né, então, no caso, quando os nossos reservatórios eles estão baixos para a produção de energia hidrelétrica, então nós acionamos o que nós chamamos de termoelétrica, que é uma energia mais cara e é uma energia poluente, né? Então, nós temos os interesses também nesse sentido, porque aqueles que administram essas usinas termoelétricas, eles não querem que a, essas termoelétricas não sejam acionadas. Então, o interesse da distribuição da energia entre a região produtora até a região consumidora. Então, se eu começo a produzir a minha energia na minha casa, energia solar, então essa rede de transmissão, ela, ela perde um pouco do seu uso. Então, isso faz com que a empresa que ganhou a concorrência, né, ganhou a concorrência, ela tenha prejuízo. E isso vai fazer com que, né, se gere um problema muito sério econômico, né, em todos os sentidos. E principalmente a emissão de gases nocivos na atmosfera, como o carbono, né, o dióxido de carbono, né, que promove o efeito estufa. Então, nesse caso, se nós realizarmos realmente o incentivo de produção de energia limpa, isso ajuda, né, na diminuição desses impactos ambientais. O gerenciamento de resíduos, né? Então, no caso, implementar sistema de coleta de lixo inteligente, utilizando sensores e monitoramento dos níveis, né, desses containers e otimizando a rota de coleta, reduzindo o custo, minimizando os impactos ambientais. Então, primeira coisa que sempre deve ser colocado aqui, educação. Chegar lá desde a escola, do primeiro momento que a criança ela entra na escola e dizer, ó, filho, você tem que cuidar direito do seu lixo, daquilo que você produz, né? Então, realmente usar os tambores de coleta seletiva da forma como ele deve ser realizado. Então, plástico no plástico, papel no papel, metal no metal, orgânico no orgânico, né? E também criar uma forma de coleta inteligente para que esses resíduos eles não se acumulem nem na casa das pessoas e nem na frente, né? E nem nas vias públicas. Então, regiões que têm uma produção de lixo excessivo, é necessário que haja coleta com uma maior frequência. As regiões que não têm uma produção tão efetiva de lixo, né? Então, assim, esse recolhimento pode ser mais assim pausado e com um tempo maior, né? Então, tudo isso é um ponto, né, a ser colocado aí, principalmente para diminuir os impactos do ambiente, né? Um ponto aí. Serviços digitais, né? Então, o governo, né, os estados, né, ele começa a oferecer aos seus cidadãos serviços online, principalmente para a interação entre cidadão e governo, como o pagamento de impostos, solicitação de documentos, agendamento de serviços públicos, entre outros. Então, no caso, uma cidade realmente inteligente, e o Estado ele promove essa interação maior entre o cidadão e o Estado. Então, no caso, pagamento de impostos. Então, antes nós recebíamos o boletim lá, bonitinho, para ser pago. Hoje, a maior parte é tudo online. A questão de solicitação de documentos. Ah, eu perdi o meu RG, né? Eu preciso renovar minha carteira de habilitação. Então, eu vou lá, eu entro no site do governo, no caso aqui em São Paulo, do Poupa Tempo, e eu agendo a renovação desses documentos ou a emissão da segunda via. Então, agendamento de serviços, entre outras questões que são feitas cada vez mais digital. Por que isso? Para diminuir a necessidade de mobilização, de que um cidadão ele se locomova da sua casa até o serviço público, né? Então, isso se evita gastos energéticos desnecessários. Isso é um ponto que também deve ser conversado e debatido. A segurança e o monitoramento, né, digitais. Então, no caso, como eu estava colocando lá atrás, nós estamos vivendo um
um Big Brother gigantesco, né? Então, hoje, qualquer ação sua que você tem trabalhando, ou em qualquer uma outra questão, você está sendo monitorado, né? Isso no meio público, né? Então, câmeras no metrô, nas ruas, nos semáforos, isso para quê? Para realmente fornecer dados de comportamentos como roubos, entre outros comportamentos que são prejudiciais à saúde, à sociedade, que são de violência pública. Isso faz com que o Serviço de Segurança Pública dê uma resposta eficiente e rápida para aqueles problemas. E a participação cidadã. Então, a promoção de mecanismos da participação e engajamento dos cidadãos por meio de plataformas digitais, permitindo que eles contribuam, né, com ideias, sugestões e feedbacks, né, para a tomada de decisões. Então, aqui em São Paulo, né, desde o ano de 2001, 2002, né, existe uma participação maior das pessoas no orçamento, né? Então, a Câmara Municipal ela abre espaços, né, para ser debatido aonde a comunidade ela acredita ser necessário que haja gastos públicos. Então, eu tenho um atendimento em tal lugar, eu não tive esse atendimento devido, o que é que eu faço? Eu mando lá um feedback para a instituição responsável para que esses problemas não sejam mais decorrentes. Então, isso é um ponto que nós pensamos na participação do cidadão. O cidadão como responsável, como corresponsável da administração pública, né? Aquela questão, o governo não faz, eu lavo minhas mãos? Não, né? Então, é necessário se pensar nisso. E, né, o que nós debatemos até aqui? Então, o que são essas cidades sustentáveis? Então, qual é o ponto importante dessas cidades sustentáveis? A importância da tecnologia na busca por soluções para os desafios urbanos. Então, tecnologia hoje não é apenas para a gente ficar nas redes sociais, né? Ficar stalkeando a vida dos outros, né? Então, é legal para que a gente possa fazer coisas efetivamente úteis, né? No caso, o que eu estou fazendo aqui, né? Gravando vídeos para vocês poderem ter uma noçãozinha, né? Mais ou menos do que quais são os debates nossos assim, na atualidade, como isso impacta na nossa vida, né? Então, aqui nós temos a tarefa São Paulo, né? Onde dentro desse conteúdo vocês vão, né, poder medir até quando foi o seu conhecimento. Então, no site aqui, tarefas.smsp, educacão.sp.br.gov.br. Então, é uma forma de nós gerarmos dados, né, para ver o que está sendo aplicado aí, melhorar as nossas aulas. Então, aqui nós temos as referências do vídeo de hoje, tudo baseado na questão, né, do currículo paulista para o ensino médio, né? Então, o que se espera que os nossos estudantes, né, eles aprendam. Então, agora, né, aqui eu chego ao fim, né, desse vídeo. Já deixo aqui o meu muito obrigado, né? Então, se você gostou do vídeo aqui, dê o seu like. Se você acha que esses conteúdos estão colaborando para a sua formação, se inscreva no canal. Se você acha que essas informações podem contribuir para melhorar o contexto, né, a questão do convívio dentro da nossa cidade, né, compartilhe com seus amigos, com outras pessoas, com as autoridades, né, então, porque as vozes têm que ser, né, expostas e, né, muito obrigado e como o lema, né, estudar sempre é um bom convite. Muito obrigado e até mais.